paz do Senhor Jesus a todos. Bom estarmos aqui novamente, juntos, para poder meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus, poder falar desse assunto que tem sido uma bênção, né? Tenho ouvido aí alguns comentários, o pessoal está gostando bastante, algumas pessoas estão acompanhando, né? Até fazendo lá as suas marcações, né? Fazendo ali todo um roteiro que está sendo ensinado direitinho para poder estar guardando e poder estar estudando posteriormente também. Quero lembrar a todos que estão nos vendo que isso aqui é o estudo bíblico da igreja. Como nós estamos vendo um momento de pandemia, onde nem todos podem estar vindo à igreja, né? Algumas pessoas ficaram restritas a isso. E muitas dessas pessoas costumavam frequentar a escola bíblica. Nós optamos por fazer dessa maneira, para que aqueles que também não estão podendo vir à igreja possam também estar assistindo, aprendendo e participando também da escola bíblica. Esse é um canal abençoado, eu louvo a Deus por isso, tem nos proporcionado essa oportunidade de chegar até essas pessoas também, e estamos alcançando outras pessoas que não poderiam estar aqui na igreja, até porque moram longe daqui, moram em outras cidades, moram em outros estados, mas também tem sido bastante abençoado. Louvo a Deus por isso, amém? Vamos lá, vamos para a quarta aula, né? Falamos aí já 3 aulas sobre o Apocalipse. Na aula passada começamos a falar dos selos, né? Dos 7 selos, falamos sobre 4 selos já, né? Fizemos aqui um estudo sobre isso. Agora vamos falar sobre os últimos 3 selos. Hoje vamos falar, né, sobre esse assunto, os últimos 3 selos que estão lá descritos no livro de Apocalipse. Então, pegue aí a sua Bíblia, acione aí o seu aplicativo no celular, né, a sua Bíblia aí no celular, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 11, amém? Vamos falar sobre o 5º selo, Apocalipse 6, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Amém? Então aqui a abertura do 5º selo, e nesse momento, né, que o selo é aberto, João tem uma visão ali no céu mesmo, né? Ele lembra que ele está vendo toda a visão do céu e o que está acontecendo na terra, né? No capítulo 4 ele é levado ao céu, ele é levado para enxergar o que está acontecendo lá em volta do trono, o trono de Deus, e ele está observando essas coisas. Então ele olha e ele vê lá debaixo do altar almas de pessoas, né, que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus, e isso no tempo da tribulação. Claro que outras pessoas antes do tempo da tribulação e grande tribulação foram mortos por causa da palavra de Deus. Tem exemplos dentro da própria palavra de Deus, mas essas pessoas, elas dizem respeito ao período da tribulação. Então, o que isso já nos faz entender sobre esse momento, sobre a abertura desse 5º selo, né? O versículo 9 fala de perseguição aos cristãos. Você pode ver que ele fala que pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, cristãos, pessoas que na tribulação, no período de tribulação, vão se colocar do lado de Deus, vão estar servindo ao Senhor, serão pessoas que serão perseguidas. O governo do anticristo vai perseguir os cristãos, né? Quem são esses cristãos no tempo da tribulação? Bom, cristãos que não foram arrebatados, pessoas que durante a sua vida antes, né, do arrebatamento não se prepararam adequadamente, não estavam prontos, né? não tinham se aperfeiçoado no Senhor, não serão arrebatadas, ficarão, né? Mas eu creio que muitos ainda vão despertar depois, vão lembrar daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, vão se arrepender e vão tomar uma posição. Também creio que novos convertidos, porque muitas pessoas ouvem o que nós estamos pregando, né? Creio que esses vídeos serão vistos depois, né, do tempo, né, do arrebatamento, ainda que eu creio que vai ser limitado bastante o acesso a essas coisas todas. Eu acredito que pessoas vão ter isso gravado de alguma maneira ou escrito, e pessoas que ouviram pregação e vão ouvir, esses cristãos também que ficaram e depois se arrependerem, com certeza vão estar falando de Deus e vão se converter. E também judeus convertidos. Quero lembrar você, quando nós falamos na segunda aula sobre as 70 semanas de Daniel, o anjo que fala ali a Daniel deixa claro que essas 70 semanas diziam respeito ao povo de Daniel. Então o tempo da tribulação é um tempo, né, onde há algo específico, né, voltado ali para o povo judeu. Há algo de Deus com o povo judeu. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, você vai entender isso melhor, né? São cristãos que não aceitaram as imposições do governo do anticristo, né? Muitas coisas vão ser colocadas, muitas coisas contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, e eles vão se opor a isso.
eles não vão aceitar isso na sua vida e por isso vão ser perseguidos. Será uma perseguição religiosa, mas também será uma perseguição política, né? Porque eles vão se opor a esse governo do anticristo, né? Eles, além de perseguidos, não poderão comprar nada, né? Por quê? Nem mesmo comida eles vão poder comprar, né? Porque não vão aceitar a marca da besta, né? Nós vamos chegar lá, depois vamos falar sobre essa marca um pouco mais para frente, mas ela será necessária para quem quiser comprar. Então o cristão não vai aceitar, porque vai saber que essa é a marca da besta, uma marca que o associa ao anticristo. Então, por não ter essa marca, não vai poder comprar nada, não vai poder ter acesso à compra de alimentos, à compra de absolutamente nada. Não vai ficar, né, nesse tempo, além de perseguição, vai ter essa questão também de escassez, né? Eles serão perseguidos e sofrerão muito até a morte. Então não vai ser algo simplesmente uma perseguição ali levinha, vai ser algo muito sério. Pessoas serão torturadas, né? Antes mesmo de serem executadas, muitos vão morrer. Está falando até sobre, né? João olha para o altar e ele vê exatamente ali a alma dos que haviam morrido por causa da palavra e por causa do testemunho que deram no tempo da tribulação. Então essas pessoas, elas vão sofrer bastante, serão perseguidas, vão sofrer muitas retaliações, né? E serão com certeza ali bastante judiadas até que realmente sejam executadas e venham morrer. Então pessoas que vão morrer com muito sofrimento, né? Uma outra coisa que chama atenção aqui também é João falar que viu a alma, né, dos que foram mortos, ou seja, eles ainda não receberam um corpo glorificado. No momento em que João está vendo aquela visão que corresponde ao tempo da tribulação, as pessoas que vão morrendo ali na tribulação por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra de Deus, eles ainda não receberam o corpo deles. Nós vemos que lá, quando falamos sobre o arrebatamento lá na primeira aula, que aqueles que haviam morrido e são ressuscitados, eles recebem o seu corpo e se encontram novamente, se encontram com o Senhor nos ares, assim como nós, os vivos, que estiverem vivos na época, se encontram com o Senhor nos ares também. Mas esses aqui, eles não vão ter recebido o corpo ainda. E eles até pedem justiça, mas o Senhor fala, olha, espera um pouco aí. Eles vão receber vestes brancas, que significam ali um símbolo de purificação na vida deles. Vai falar, espera, porque ainda vai morrer mais gente. E até que se complete esse número, né? Então aguarde um pouquinho para que vocês possam ser devidamente aí vingados, né? Olha o que diz lá em Apocalipse 20, falando sobre essa questão aqui, da questão das almas, do corpo, né? Dessas pessoas que morreram na tribulação. Apocalipse 20, do versículo 4 até o versículo 6, diz assim: vi tronos que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Né? Esse pessoal que vai morrer no período da tribulação, eles vão ressuscitar, né? Nós vamos ver aqui, vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente, aqui no mesmo texto nós estamos lendo, e antes do reino milenar de Cristo, porque eles também vão reinar com Cristo, assim como a igreja que foi arrebatada vai reinar com Cristo esses 1000 anos aqui na terra, quando Jesus tiver então a sua segunda vinda. Lembra que eu disse que a primeira vinda foi quando Jesus veio, morreu na cruz, né? Pregou a palavra, morreu na cruz e ressuscitou. O arrebatamento não conta como vinda do Senhor. Então a segunda vinda é quando ele vem no final da tribulação, da grande tribulação, e ele purifica o templo, tem o julgamento das nações e ele institui, né, os 1000 anos, né, o reino milenar dele, onde ele vai reinar a partir de Jerusalém. Então essas pessoas também vão reinar. Então eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos, né? O restante dos mortos não voltou a viver até que completasse os 1000 anos. Ou seja, aqueles que morreram no período da tribulação e aqueles que morreram antes da tribulação, que não morreram em Cristo, né, que não aceitaram o Senhor, eles não ressuscitam, eles nem são arrebatados, nem são ressuscitados no tempo do arrebatamento, e nem nesse momento. Eles vão só depois dos 1000 anos para passar pelo grande julgamento, né? Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A do pessoal que ressuscitou no período pós-tribulação. Amém? Feliz os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, aqueles que morrerem na tribulação
por causa da palavra, por causa do seu testemunho. Eles vão ressuscitar no final da grande tribulação. Aí eles já não morrem mais, eles já vão ter o seu corpo glorificado, eles recebem um corpo glorificado. E aí eles vão reinar com o Senhor 1000 anos. Então eles não morrem mais, né? Aí haverá uma outra ressurreição. Essa ressurreição é daqueles que morreram, mas não morreram em Cristo. Então eles vão ser ressuscitados para o julgamento e para a condenação. Amém? Vamos lá agora falar sobre o sexto selo. Vamos entrar no sexto selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 até o 17. Amém? Que diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém? Então aqui a abertura, né, do sexto selo começa a trazer muitos sinais poderosos, tanto no céu como na terra. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então aqui fala sobre terremoto, um grande terremoto. Eu falei na aula passada que tudo que nós vimos até hoje, né, de acontecimentos que também são citados aqui no tempo, né, da tribulação, aqui na palavra de Deus falando sobre o tempo da tribulação, não vão se comparar com o que vai acontecer nesse tempo. São coisas que realmente vão alcançar níveis muito maiores do que já se foi visto. Quando se fala de um grande terremoto aqui, nós conseguimos entender que isso não vai ser apenas em uma região, isso será algo mundial, né? Cremos que o planeta vai tremer realmente, e de uma escala muito grande, né? Há terremotos que já foram registrados aqui, né, na história, né, do planeta, que chegaram até 9,4 na escala Richter lá, né? Mas com certeza o que será visto no tempo da tribulação será algo que irá muito além disso, né? E que será global, né? Dá a entender-se isso, porque não dá para ser um evento falado ali, aqui, né, como algo que todos vão estar contemplando como um sinal apenas de uma região, que nós entendemos que isso vai acontecer de uma maneira muito grande. E ele fala de um terremoto, né, um grande terremoto específico, né? Aqui fala também de eclipse solar. Eclipse solar também acontece, né? Já se viu eclipse solar, assim como também se fala de um eclipse lunar. Nós entendemos que será um quadro, né, juntando todo o quadro, vai ser um quadro assim mais tenebroso, né, mais complicado, mais feio, né, algo de uma proporção maior, né? Também fala sobre estrelas que caem na Terra, né? No original, estava vendo até um estudo sobre isso, que no original a palavra aqui se refere a asteroides. Então pensa aí, né, numa chuva de asteroides, né? Ele fala das estrelas caindo, quanto isso vai acontecer com maior frequência. E nós sabemos o quanto isso gera danos e estragos, né? Dependendo do tamanho do asteroide, pode realmente gerar assim danos terríveis, né? Pode chegar mesmo a ter a mesma proporção de explosão de bombas atômicas, né? Pode gerar tsunami. Então será um caos muito grande. Ele fala aqui que ele vê aquilo, né, como se eles fossem caíssem do firmamento, como se não tivessem mais firmeza e fossem lançados aqui na terra e gerassem uma grande destruição, né? Ele fala de uma coisa interessante também. Ele fala sobre o céu, que o céu que se recolheu, e isso eu quero até falar aqui. Eu estava vendo também no estudo que eu estava acompanhando, falando sobre bombas, né? Bomba nuclear, bomba atômica, né? O efeito que eles geram no ar, né? Especialistas dizem que é como se o ar realmente se enrolasse. Então você imagina João vendo isso lá no tempo dele, onde nunca viu falar de bomba, né? As guerras daquele tempo não havia explosão nenhuma, era a base de lança, de espada, era algo muito mais simples, né? Então ele olha aquilo, para ele aquilo é como o céu se enrolando. Então a gente consegue entender através disso, através desses relatos de quem entende essas questões dessas bombas, né, como já existem hoje, já haverão coisas muito maiores que até que já existem, mas estão guardadas ali, né?
em secreto, mas que vão gerar esse efeito que será algo que será visto como o céu realmente se enrolando, né? Como se fosse um pergaminho. Então imagine o potencial de destruição de tudo isso, né? E quão assustador, né, foi a visão de João, né? Nós ainda temos uma certa ideia, ele não tinha nem ideia disso, ele estava vendo uma visão de algo que para ele era completamente desconhecido, né? Aqui fala de ilhas, né, que foram removidas de seus lugares, o que reforça a ideia de bombas, né, na questão do céu se enrolando com pergaminhos. Nós sabemos que existem hoje bombas e temos crido que haverão ainda bombas com maior potência, que podem até mesmo destruir ilhas, né, não só movê-las, mas destruí-las. Então, o que vai reforçar aqui a ideia, né, de uma ação de bombas nucleares, bomba atômica e bombas, existem outras ainda, né, coisas muito piores, né? Os homens vão se esconder em cavernas, a palavra fala reis, príncipes, generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, né? A palavra fala aqui de pessoas que, mediante a esse quadro terrível, vão se esconder. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, né, no povo de Israel, nós vemos o povo de Israel algumas vezes sendo atacado por nações, né, que vinham para saquear e tinham um poderio maior do que o deles. A gente vê a população se escondendo em caverna, né? Então eu creio que João ele está vendo algo que se assemelha a isso para ele, que eu creio que, né, quando nós olhamos para esse quadro aqui, nós lembramos dos bunkers, né? Quantos bunkers não existem hoje já, né, para que celebridades, para que governadores, para que pessoas abastadas com dinheiro possam se esconder caso haja uma guerra nuclear, né? Muitos foram construídos já, né, em anos passados, no tempo da Guerra Fria, mas com certeza ainda há outros e devidamente equipados. Mas ele fala também de escravos, né? Ele fala de escravos e de livres, fala de todos. Então alguns vão se enfiar literalmente em buracos, em cavernas, né, devido ao tamanho, né, a proporção daquilo que vai estar acontecendo, quão terrível será, a ponto de levar as pessoas a se esconderem em cavernas, tamanho medo, tamanho, né, a situação que vai estar acontecendo ali. Mas olha que interessante, eles não se arrependem, não há aqui uma característica de pessoas que se arrependeram. Eles vão estar vendo, eles vão estar enxergando, eles vão ter até uma certa compreensão que isso é um juízo de Deus, mas não vão se arrepender. Olha o que diz o versículo 16 e 17 de Apocalipse 6. Ele diz assim: eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então eles entendem que o que está acontecendo é algo que vem da parte de Deus e a ira do Cordeiro. E eles não estão pedindo misericórdia para Deus, não estão se arrependendo, eles chegam a pedir aos montes que caiam sobre eles, para se esconder deles. Então, de certo ponto, eles não estão se arrependendo do que fizeram e estão culpando a Deus por esse momento. Aí você vai falar, mas pastor, não é Deus que está abrindo o selo, não é o Senhor que está abrindo o selo e permitindo aquilo? Sim, mas como um cumprimento daquilo que as nações plantaram, né? O tempo da colheita chegou, a conta sempre chega, né? A conta de todo o pecado, a conta de toda a mazela, de todo o desrespeito, de toda a blasfêmia, né? Uma hora vai chegar, porque Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que ama a justiça. Então isso vai ser estabelecido, né? Então eles vão estar culpando o Senhor como se ele fosse culpado disso. Aí ele diz assim: pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Então eles buscam, né, que alguém possa ajudá-los contra Deus, mas não há, né, o arrependimento, aqueles que se chegam e falam: não, nós erramos, entendemos isso aqui, nos perdoe. Não há isso da parte deles. Eles ficam ali firmes nos seus posicionamentos, culpam a Deus e clamam para que alguém possa salvá-los, para que alguém possa livrá-los, né, da ira do Cordeiro, né, e da face do Senhor, né? Aí, quando nós entramos no capítulo 7, há um intervalo aí, né, entre o sexto selo e o sétimo selo, né? E há alguns acontecimentos também aqui falando sobre os 144 mil lá de Israel. Vamos ler o texto, está lá em Apocalipse 7, tá? Esse texto, o capítulo 7, nós vamos ler inteiro, vamos fazer um comentário no meio dele, depois vamos até o final. Diz assim: depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então entenda isso como algo também de um evento mundial, né? Os 4 cantos da terra.
Então viu outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem se havia se dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Senhor. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Que havia lá os 4 anjos que foram liberados para poder causar dano à terra, mas eles não podiam causar isso até que fosse selado a testa dos servos de Deus. Então, houve-se ali um tempo ali, segurou essa ação para que eles fossem selados com o selo de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, esses 144 mil aqui dizem respeito às tribos de Israel. Há uma religião aqui, né, já antiga dos nossos tempos também, que diz que esse aqui é o número total de salvos, né, que serão salvos. Não tem nada a ver, tá? Esse número aqui é apenas do povo de Israel e não é todo o povo de Israel. Aqui ele está falando de um grupo de pessoas, né, 144 mil, que tinham uma condição em específico, mas outras pessoas de Israel também vão se converter, não serão só os 144 mil não, tá? Então, olha o que ele diz aqui, da tribo de Judá foram selados 12 mil, ele está falando de Israel, isso aqui é tribo de Judá, né? São tribos que pertencem ao povo de Israel. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Amém? Então, esse é um povo específico. São jovens ali, né, que vão se voltar para o Senhor e vão ser selados com o selo de Deus. Amém? Aí no versículo 9, vamos falar de outras nações também, né? Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Então, não é só esses 144 mil. Né? E mesmo de Israel, não são só esses 144 mil. Amém? E clamaram em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Então está falando de uma multidão que estava ali perante o Senhor, adorando o Senhor, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Vamos estar falando do povo que ali na grande tribulação se renderam ao Senhor, né? E foram e lavaram suas vestes, né? E branquearam no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação no tempo da tribulação, da grande tribulação. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Né? Olha onde eles vão ser colocados. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada, né? Nunca mais terão fome. Né? Pessoas que com certeza vão ter passado fome no tempo da tribulação, porque não vão poder comprar, vão ter vivido de escassez. Né? Fome, que fala, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Né? Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Nós vamos ver que uma das coisas que acontece no tempo da tribulação é de um calor muito intenso, e eles vão ser completamente livres disso aqui, né? Depois, quando forem ressuscitados. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Né? Irmãos, não dá para negar que haverá salvação no tempo da grande tribulação. É claro que não será, né, como um arrebatamento da igreja. Vai ser com muito sofrimento, vai ser com muita luta. Muitos vão perder a sua vida, né? Muitos vão morrer por causa do seu testemunho de Cristo, vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão passar por um grande sofrimento. Mas mesmo assim, né,
vai valer a pena, porque a recompensa é muito grande. A recompensa é tremenda. Todo esse sofrimento que eles vão estar vivendo no tempo da tribulação, era melhor, claro, não vivê-lo, é melhor ter sido arrebatado antes. É óbvio isso. É muito melhor. Não tem como medir, né, o valor de você ser, né, se você tiver morrido, ser ressuscitado ali no tempo do arrebatamento, ou se estiver vivo, tiver o corpo glorificado e se encontrar com o Senhor. Mas mesmo os que ficarem depois, né, vão ter essa oportunidade. E a recompensa aqui é grandiosa, né? Você vê que eles vão estar ali perante o Senhor, Deus vai estender o seu tabernáculo, vai levar eles às fontes de água viva, né? Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento vai ter passado. Então será realmente algo tremendo e algo poderoso. Amém? Sétimo selo. Então houve ali, né, como eu falei, um tempinho entre o sexto selo e o sétimo selo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 8, versículo 1 e 2. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora, né? E vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então João está olhando ali e ele vê que há um silêncio, né? Por meia hora. Então imagine isso, né? Meia hora de silêncio. É um tempo de expectativa, um tempo que se espera o que vem agora, né? Um tempo de assombro por tudo que está acontecendo, né? Um tempo de luto também, muitos vai se sofrer. Então eu imagino essa meia hora como um tempo de muita expectativa, né? Um tempo, né, da pessoa estar ali, né, naquela esperando o que vai acontecer agora, o que vai vir agora, né? E até porque começa a ver o posicionamento de 7 anjos que vão se posicionando com trombetas na mão, né? Então são 7 trombetas, né? Os anjos estão de pé diante de Deus. Esses anjos não estão em qualquer lugar, eles estão diante de Deus, né? Como porta-voz. Então imagine Deus ali sentado no trono e os anjos se colocam ali diante de Deus, né? Como expressando, né? Como porta-vozes de Deus, né? Para anunciar o que vem depois. Então imagine a expectativa desse momento. Vamos falar um pouquinho sobre trombetas, né? A trombeta, ela anuncia que algo está prestes a acontecer. Então, imagine essa expectativa mais uma vez. Dependendo do som e maneira de tocar, elas determinavam posição e direção, né? E anúncio também de juízo de Deus. Olhando para o tempo da tribulação, com tudo que está acontecendo, com certeza é um anúncio de juízo de Deus. Então imagine a expectativa nesse momento, né? Até porque nós lemos um pouco antes, né, das pessoas pedindo, olha, os montes caiam sobre nós, porque é o tempo da ira do Cordeiro, né? Nos escondas da face de Deus. Então há toda uma expectativa do que vem depois, né? Para nós encerrarmos hoje aqui, né, eu vou falar sobre a trombeta na próxima aula, então a gente começa a falar sobre elas. Eu quero colocar aqui como um ponto de ligação. Eu vou ler um texto aqui agora e vou começar com ele na próxima aula, tá? Que é a sequência aí em Apocalipse 8, do versículo 3 até o versículo 5. Olha o que diz aqui. Outro anjo que fazia um incensário de ouro, um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. Então, tem lá os 7 anjos pronto para tocar, mas antes disso vem um outro anjo que tem um incensário de ouro e ele se coloca ali de pé junto ao altar do Senhor. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então esse anjo está com o incensário, ele recebe muito incenso para apresentar junto com as orações. Então imagine como essas orações vão ser apresentadas. O que é o incenso? Era algo que era formulado ali para ser queimado no altar de incenso e aquilo exalava um cheiro, né? Uma fumaça e um cheiro. Então essas orações vão estar chegando perante o Senhor como um cheiro, né? Dessa maneira vai ser apresentado perante Deus como incenso. Então vai ser oferecido aqui, fala que foi dado a ele muito incenso. Então não é pouca coisa, porque vai estar se falando da oração de muitas e muitas pessoas que vão estar chegando perante o Senhor, diante, né, do trono de Deus. Agora olha o que ele fala em seguida. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então quando ele coloca lá o incenso, apresenta as orações, então sobe uma fumaça, que é o incenso, é o cheiro, mas também junto vai a oração, né, dos santos.
Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Por que eu peguei esse aqui para nós terminarmos o estudo hoje e para servir de uma ligação já para a nossa próxima aula, para a quinta aula? Vou começar com esse texto, vou falar sobre esse assunto aqui. Quando eu estava lendo novamente esse texto por esses dias, né, comecei a ver aqui a importância da oração, até mesmo no tempo do fim. Quanto será precioso em todo momento, como ela é preciosa hoje e como ela vai ter vai ser importantíssimo no tempo do fim também, né? Ele fala que o anjo apresenta o incenso com as orações e como resposta disso tudo, olha o que ele fala, né? Quando ele lança aquilo sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aí vem todo um acontecimento aqui, vários acontecimentos também com a questão do toque das trombetas. Então, irmão, quão importante é a oração. Então eu quero terminar o estudo hoje, vou começar o estudo, o próximo estudo, né, a aula de número 5, falando sobre isso. Como está a sua vida de oração? Você tem dependido de oração de pessoas? É claro que é muito bom ter intercessores. Nós vivemos, graças a Deus, com muitos intercessores pela nossa vida. Deus levanta muita gente para interceder e isso é muito importante. Mas como está a sua vida de oração? Que tem chegado, né, da sua vida perante Deus. Pode ver que as nossas orações são apresentadas a Deus. E o que é que tem chegado lá? Como você tem vivenciado essa prática tão importante, que é um momento de guerra? A oração é relacionamento com Deus, aonde eu alcanço coisas em Deus, onde Deus também alcança de mim enquanto eu estou orando, porque oração não é monólogo, é uma conversa com Deus, né? Mas oração também é tempo de guerra, aonde nós vamos batalhando contra o mal, vencendo, né? nos ajeitando com a vontade de Deus também. Então, pense bem nisso. Eu vou guardar isso aqui, né, para a próxima aula. Nós vamos começar por esse tema e depois vamos ver o que vai acontecer após esse momento em que se pega as orações dos santos, em que se apresenta com incenso. Então, o que vem depois disso como resposta? Amém? Que Deus abençoe a todos, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido bem, né? As pessoas aqui mais próximas podem nos perguntar, algumas mandam por WhatsApp, os de mais longe também, né? Se quiser entrar então em contato conosco, tirar alguma dúvida, estamos aqui para tirar toda a dúvida, né? E poder estar te ajudando, amém? Que Deus te abençoe muito, fique na paz e até a próxima aula.